20 de outubro de 2017. Santos sai na frente, mas cede empate ao Sport na Ilha do Retiro. Levir Coupe balançou nesta sexta, mas segue treinador do Peixe. Com golaço de Borja, Palmeiras vence a Ponte Preta por 2-0 aqui no Pacaembu e chega à segunda vitória consecutiva sob o comando de Alberto Valentim. Flamengo goleia o Bahia e se consolida no G7 do Brasileirão. Corinthians mantém a vantagem de 9 pontos em relação aos adversários. E Cássio é convocado mais uma vez para a seleção brasileira. E ainda, os gols pela Europa e pelo Brasil. E a convocação do técnico Tite para os amistosos de novembro contra Japão e Inglaterra. Oi, gente, boa noite. Hoje é sexta-feira e no Gazeta Esportiva tem Chico Lang, tem Celso Cardoso. O programa tá demais e começa falando do Palmeiras, que no segundo jogo, nesse retorno do interino Alberto Valentim, venceu novamente e já começa a sonhar com coisas melhores nesse Brasileirão. Ontem, o Verdão bateu a Ponte Preta no Pacaembu por 2-0, com direito a gol do colombiano Borja, que não balançava as redes há quase 4 meses. Vamos ver então como foi a história dessa partida na reportagem dele, Jonas Campos. Eduardo Batista, reencontrando o Palmeiras pela primeira vez desde que foi demitido do clube no último mês de maio, chega ao Pacaembu em clima de paz, cumprimentando todo mundo e recebendo abraços carinhosos dos ex-comandados. Com a bola rolando, o Palmeiras de Alberto Valentim começa em cima, assusta no voleio de William e na chegada de Keno, que erra o último passe. A ponte de Eduardo Batista na base do contra-ataque e responde com Naldo, que domina sozinho dentro da área, mas para em Fernando Praz. Moisés, no tempo certo, mergulha bonito de cabeça, mas Aranha faz grande defesa. O camisa 10, agora pelo chão, recebe de William, para outra vez no goleiro da Macaca, mas no rebote, Keno não perdoa e faz Palmeiras 1, Ponte 0. Aos 38 minutos, Borja entra na vaga de William, lesionado, mas o colombiano só aparece no comecinho do segundo tempo. Recebe de Keno e manda por cima. O Dudracena também assusta de cabeça. E após Borja brigar muito dentro da área, Keno passa raspando no chute de longe. A macaquinha, sempre perigosa, leva perigo na descida de Nino Paraíba. Mas no minuto seguinte, o insistente Borja, que não marcava desde junho, desencanta em grande estilo. Chapéu em Aranha, cabeceio, trave e golaço. O Verdão, confiante, entra na área tabelando bonito. E Alberto Valentim ainda promove as entradas de Arouca, que não jogava desde janeiro, e Felipe Melo. Fim de jogo, vitória do Palmeiras e redenção de quem estava com saudade de marcar. Não ha sido fácil, todo este tempo sem marcar, sem jogar, 14, 15 jogos sem jogar de titular, e isso é algo difícil para qualquer centroavante, mas estou tratando de tomar tudo com muita calma, tranquilidade e saber que Deus está fazendo algo novo acá. Fiquei muito feliz pelo Borja, que teve essa oportunidade depois da lesão do William. E ele já está treinando melhor, é um jogador que tem que se esforçar ainda mais para conseguir atingir o futebol que a gente conhece dele. E ele conseguiu fazer um bonito gol e nos ajudou a vencer esse jogo e deixar que a partida ficasse um pouco mais tranquila. Com o golaço de Borja e a boa atuação para cima da Ponte Preta, o Palmeiras de Alberto Valentim, que chega à segunda vitória seguida, lava a alma diante da torcida aqui no Pacaembu. Torcida que cada vez mais apoia a permanência do treinador. Eu fico muito feliz com o carinho do torcedor palmeirense, mas eu falei ontem, eu repito, e é de verdade mesmo, falei isso ontem na coletiva, eu estou muito tranquilo em relação a isso, muito mesmo. Parece um discurso
já feito, mas não é a verdade mesmo. Eu estou pensando única e exclusivamente no meu próximo adversário. E agora é o Grêmio, que a gente sabe que é uma grande equipe. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É curioso porque 9 pontos é uma enormidade em termos de campeonato por pontos corridos. Por outro lado, para quem estava 16 pontos atrás, chegar a 9 é uma façanha. E está aberto, óbvio que está aberto. Claro que é muito difícil. Existem possibilidades. O Palmeiras conta com derrota do Corinthians para o Botafogo, com derrota do Corinthians para a Ponte Preta, para um time que perdeu tão pouco no ano. O Corinthians tem seis derrotas no ano. É muito pouco para um time de futebol no Brasil. 6 derrotas no ano, 2 no Campeonato Paulista e 4 agora no Campeonato Brasileiro. Então, mas pode acontecer. Dá para acontecer de perder para o Botafogo e perder para a Ponte. E aí o Palmeiras tem que fazer a parte dele, que também é difícil. Tem que vencer o Grêmio no Sul. Aí tem essa história de, o Grêmio vai jogar com um time reserva, pensando no Libertadores. Mesmo assim é o Grêmio, é uma camisa tradicional, jogando em casa e que tem ainda aspirações no Campeonato Brasileiro. Então não vai ser uma coisa fácil. Facilita a vida, torna menos difícil, digamos assim. E depois ainda tem o Cruzeiro, que todos sabem que é um time difícil de ser batido, e pega o Corinthians, o rival, na Arena Itaquera. O Flamengo também, né? Não tem, mas eu estou dizendo essa sequência imediata até o jogo com o Corinthians, que é, digamos, uma nova decisão de Campeonato Brasileiro, dependendo do que acontecer. Porque qual é a conta que o Palmeiras faz? Se acontecer isso que eu falei agora, Chico, 2 derrotas do Corinthians para Botafogo e para a Ponte, 2 vitórias do Palmeiras sobre Grêmio e Cruzeiro, a diferença cai para 3 pontos no Clássico em Itaquera. E aí vamos imaginar que o Palmeiras vença o Corinthians em Itaquera, como já aconteceu 2 vezes na história. O Palmeiras venceu 2 vezes em Itaquera. Aí iguala o número de pontos, mas o Palmeiras passa o Corinthians no número de vitórias. Então, na cabeça do palmeirense, existe a possibilidade de assumir a liderança no Clássico contra o Corinthians. Desde que aconteça essa difícil combinação de resultados. Mas é uma esperança, é um alento, é com o que sonha o torcedor palmeirense, Chico. Bom, eu acho que o Paulo Valentim não está pensando da mesma forma. O Alberto, desculpa. O Alberto Valentim. Paulo Valentim foi um jogador do Vasco, né? Jogador do Vasco, jogador do Flamengo, nos anos 70 e 60. O Alberto não está pensando da mesma forma que você. Ele está pensando em garantir... Não, eu fiz a leitura do torcedor. Não, você fez a leitura do torcedor, legal. Só que o Valentim, ele tem que pensar em primeiro classificar o Palmeiras entre os 4 para poder disputar a fase classificatória da Libertadores. Então, ele está preocupado com isso. Sim. O adversário hoje do Palmeiras não é o Corinthians. O adversário hoje do Palmeiras são Grêmio e Santos, que estão com 50 pontos ao lado do Palmeiras. Então, a gente não pode nunca perder de vista isso, né? Como Grêmio e Palmeiras vão jogar juntos, um vai morrer, né? Pode ser o Palmeiras, pode ser o Grêmio, ou os 2 se empatarem. Então, tem tudo isso. E tem uma porção de mata-matinha aí em vista daqui para frente. Então, ele não está pensando como torcedor, está pensando como técnico. Não, primeiro precisa classificar o Palmeiras e no G4, que não está fácil. O Flamengo vem atropelando. Cruzeiro. O Cruzeiro vem atropelando. Quer dizer, de repente... O Cruzeiro já tem vaga, né? O Cruzeiro já tem vaga, mas de repente perde o G4, né? Não fica assim tão perto dos classificados. Enfim, é muito complicado essa situação toda. O técnico do Palmeiras pensa diferente, não pensa que nem o torcedor. Eu, pelo menos, acredito que seja isso. Todo mundo com o pé no chão. Agora, evidentemente que vale o raciocínio. C daqui, C de lá, CC é outra coisa. C não existe, hein? O C não existe. CC é outra coisa. Então, se o C, se minha mãe tivesse nascido homem, eu não teria vivido. Você tinha 2 pais. Eu não estaria aqui, nem você, se sua mãe fosse homem. Bom. Então, quer dizer, é o tal negócio. O C, olha, vai ganhar, vai perder, vai fazer. Gente, enquanto não jogar, nada acontece. Fique sossegado. Vamos esperar acontecer, entendeu? E aí o que acontecer, a gente vai analisando. Ficou melhorzinha essa reta de chegada, né? Deu um upzinho. Mas 9 pontos é muita diferença. Mas em todos os casos, vamos lá. Bom,
Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber se você de casa acha que o Palmeiras vai superar o Corinthians do Chico Lang na briga pelo título brasileiro. Vai superar ou não vai? Vai superar o Corinthians na briga pelo... Ou seja, o Palmeiras vai passar, o Corinthians vai vencer, é isso? Certo? O Palmeiras vai ser campeão. Essa é a pergunta. Bom, a pergunta é, por que não fizeram já essa pergunta? O Palmeiras vai ser campeão. Olha isso, é verdade. Se o Palmeiras vai ser campeão, gente, mas agora vocês dois forçaram. Foi vocês, que a Fátima falou que ia falar com vocês, que eu falei para fazer a enquete do Levir. Qual do Levir? Bom, vai. Levir, vai. Eu não tenho nada a ver com isso. O Palmeiras vai superar o Corinthians? Ou vai... A ideia seria assim, vai brigar com o Corinthians na briga pelo título? Mas a pergunta não é essa, é se vai superar. Mas porque brigar também já seria uma questão. Não, já está brigando. Já, tem 9 pontos. Mas está brigando. Está brigando. Está brigando sozinho ainda. Enquanto a vida eu vou parafrasear o mestre Galvão Bueno na Fórmula 1. Né? Imagina que são 2 carros. Né? O Corinthians está lá na frente com alguma vantagem, algum segundo de vantagem, e vem o segundo piloto tirando diferença. Mas aí encostar é uma coisa, passar é outra. Não, mas pelo que o Chico falou, não está brigando com o Corinthians, está brigando com o Santos e com o Grêmio. Mas essa é a leitura do Chico. Para mim não, para mim ele está brigando com o Corinthians. Claramente. Para mim está brigando com ele mesmo, com o Santos e com o Grêmio. Okay. E depois com o Corinthians. Fala, Chicão. Eu acho que não. Santos e Grêmio ele já passou. Agora só tem o Corinthians pela frente. Não passou. Está com 50 pontos. Mas passou. Não, passou sim. Passou nos critérios de empate. Hoje, se o campeonato terminasse, o Palmeiras seria vice-campeão. Com 9 rodadas, você acha que ele vai segurar? Ou não vai segurar? Peraí, o Grêmio tem vantagem sobre o Palmeiras no saldo de gols, é isso? Não, o Grêmio não tem. Grêmio, Palmeiras e Santos estão empatados 50 pontos. Desculpa, então o Grêmio é segundo. O Grêmio é segundo. Foi bom. O Grêmio é segundo. Perdoe-me, eu já coloquei o Palmeiras ultrapassando o Grêmio. Outra coisa, então você veja, a briga do Palmeiras não é com o Corinthians. Agora, vai passar o Corinthians? Eu acho que não. A minha resposta é não. Não passa. É difícil. Vai se perder pelo caminho. O Corinthians tem que ser muito incompetente, o Palmeiras muito competente. É verdade. Simples assim. Então a gente quer que você vote lá no site gazetesportiva.com, tá bom? O Palmeiras vai superar o Coringão na briga pelo título brasileiro? Ia ser divertido, né? O Palmeiras ganhando, Borja desencantando, marcando um monte de gol e o Corinthians se lascando. Não. Eu queria que desse campeão Corinthians e Palmeiras. Vamos falar agora... Depois sou eu que sou o mureteiro, né? Ela só quer Palmeiras e Corinthians campeões juntos. A família é tudo dividido. Olha, vamos falar do Santos. Ontem o time saiu na frente do esporte, mas acabou cedendo o empate para a equipe pernambucana. Vamos dar uma olhadinha? Na Ilha do Retiro, Jean Mota deu ótimo passe para Ricardo Oliveira bater cruzado e fazer Santos 1, Sport 0. Depois do intervalo, Rogério cruzou na área, a bola passou por todo mundo e enganou o goleiro Vanderlei. Final, Sport 1, Santos também 1. Gente, foi um babado. Esse empate aí deixou o Levir Coupe na corda bamba, balançando mesmo no cargo. No início da tarde de hoje, notícias vindas da Baixada e todos os sites de esportes diziam que o treinador estava demitido. Né, que a diretoria tinha demitido o Levir Coupe. Mas aí, um tempinho depois, a diretoria veio a público, a assessoria de imprensa mandando mensagens e confirmou que o técnico seguia no comando da equipe. Mas o clima, desde essa manhã, se mostrava muito pesado. Muros pichados, o próprio presidente Modesto Roma Júnior incerto sobre a continuidade de Levir. Tudo isso você acompanha na reportagem de Osmar Gava. Com o empate frente ao Sport, o Santos deixou escapar a possibilidade de encostar no líder Corinthians, permanecendo a 9 pontos de distância do timão. E isso foi o suficiente para a torcida perder a paciência. Tanto é verdade que os muros da Vila Belmiro amanheceram assim, pichados. Já o presidente preferiu não polemizar. O futebol é pura paixão, é pura emoção. É absolutamente lícito ao torcedor reclamar. O torcedor não tem um portal, não tem uma emissora de TV, não tem um blog para protestar. Ele tem um muro. Ele protestou no muro. A manifestação é legítima. O que é ilegítimo é quando existe agressão. Aí é ilegítimo. Agora, o protesto, a reclamação, ela é legítima. Pichar muro pro senhor é normal?
Não, não é normal não, Samir. Mas é um direito de expressão. Ok. Se fosse normal, picharia todos os dias. Com tudo isso que está sendo colocado, essa reclamação por parte da torcida, ou no muro, ou nas redes sociais, ela é justa ou exagerada? É emocional. O que causou estranheza nas palavras do presidente é que ele não conseguiu garantir a permanência do técnico Levir Coupe no comando da equipe. A questão do professor Levir Coupe não é algo decidido nem definido. Ninguém disse aqui, ou vai dizer aqui, que ele vai embora hoje, amanhã, daqui a 2 meses, depois da eleição, depois do Campeonato Paulista, depois do Campeonato Brasileiro ou depois do Campeonato Mundial do ano que vem. É uma coisa que está sendo e é analisada todos os dias pelo nosso grupo de trabalho. É uma decisão que nós vamos tomar em conjunto, é uma decisão que nós vamos tomar no momento certo. Possibilidade? Pode, ele pode tropeçar na escada do avião e cair. Ele está sujeito a todas as coisas. Chico, assim, eu vejo, eu procuro, na verdade, respeitar todas as pessoas e todos os profissionais aqui enquanto comentarista. Daí eu fico observando o seu Modesto Roma, que merece todo o respeito, mas ele é de uma falta de convicção, sabe? E outra coisa, eu não defendo uma coisa autoritária, mas quem manda tem que saber o que está falando. Levir serve ou não serve. E outra coisa, não faz o menor sentido você demitir. Você viu o jogo ontem. Olha o gol que perdeu o Kaique no segundo tempo. Se tivesse feito o Kaique aquele gol, ninguém ia estar falando do Levir Coupe, questionando o trabalho dele. Ele estava assim, o Santos chegou a 7 pontos, pode encostar no Corinthians, pode colar. Ou seja, o torcedor ser passional é uma coisa, ele até defendeu, até dou razão para ele. Mas o dirigente não pode ser passional. O dirigente não pode questionar um trabalho por causa de um resultado. E falar assim, pode cair, está sujeito a isso. Demitir, depois voltar atrás porque os jogadores pediram. Isso é de uma falta de convicção, é de uma falta de competência, é de uma falta de profissionalismo absurda. Absurda. O Santos demonstrou hoje que é de um amadorismo ímpar. Já tinha pisado na bola na demissão do Dorival, sabe? No passado também. Essa história de só considerar o resultado chocou todo mundo quando a gente estava na reunião, quando acho que o Garrafa ligou, passando a informação que o Levir tinha caído. Né? Já, todo mundo perplexo. Mas como assim? Qual a razão que leva? Quem vai ficar é o Elano, quer dizer, sabe? Seria e aí depois muda de ideia, de novo. Não faz o menor, não é só o Santos, mas o futebol brasileiro, os clubes brasileiros estão nas mãos de amadores, de torcedores travestidos de dirigentes e que são reféns e que são covardes. É covardia isso, porque aí deve ter um monte de gente reclamando, chiando, fazendo qualquer tipo de pressão, e o cara não tem a coragem de bancar. Não, ele é o treinador que eu contratei, ele é um cara sério, é um profissional correto, fez uma boa campanha, nós vamos bancar. Poxa vida, o time está na briga pelo título, ainda está na briga pelo título, e aí anuncia demissão por causa de protesto de torcedor, como diz ele, passional. O torcedor pode ser passional, o dirigente não pode ser passional. Ele tem que ser, se no caso dele que não é profissional, porque não ganha para isso, no mínimo racional. Estou errado? Não, é o seguinte, está na cara depois dessa entrevista que ele, por pressão da torcida e pressão dos conselheiros... Ou daquele conselho lá que tem os lá, conselheiros né? que tem lá, que são... O grupo gestor, conselho gestor. Tem um conselho gestor, mas esse aí é um pouquinho melhor, né? É um pessoal mais assim, mais elitizado. Que entende de finanças, mas não entende de futebol, mas né, a torcida é manipulada, os caras picharam na parede porque quiseram pichar, porque quiseram fazer pressão. Mas você vê que ninguém xingou o Levir. Olha lá. Ninguém chegou a Levir, mas xingaram o Lucas Lima, xingaram
o Zeca, o Zeca, que é o lateral esquerdo, e xingaram o presidente. E ninguém está lá, escrito lá, fora Leverkusen. Não está escrito, mas sobrou para o Leverkusen. Tanta verdade que aí depois ele alegou que os jogadores pediram para o Levi ficar, ele voltou atrás, né? E aí a coisa se deu. Eu, que já nasci ontem e estou nessa brincadeira faz 41 anos, eu entendo que aconteceu o seguinte, foi um pouco de cada coisa. Tem jogador satisfeito com o Levi, tem jogador insatisfeito com o Levi. Tem pressão interna para botarem o Elano no lugar do Levi? Tem. E já era para ter acontecido isso na saída do Dorival. O Elano quer ser o técnico do Santos? Quer. O modelo Carille, que o Corinthians acabou mostrando para o Brasil, deu certo? Deu. Tanto é verdade que o Alberto Valentim foi efetivado no Palmeiras, né? Deve ser efetivado. Ainda mais agora que o Mano vai ficar lá. Que o Mano Menezes vai ficar no Cruzeiro. Mais uma incompetência, aliás, daqui a pouco a gente fala da diretoria do Palmeiras, que tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas não conseguiu tirar o Mano Menezes do Cruzeiro. Então quer dizer que, sabe, é um bando de caras sem vergonha, né? Aqui entre nós. Estão fazendo um trabalho horrível no Palmeiras em termos de gestão. Mas, enfim, o Palmeiras fica para daqui a pouco. E o Modesto Roma, então, cedeu. Cedeu também, sabe por quê? O terceiro motivo, por causa da multa. Sabe? Ele ia ter que continuar pagando os salários do Levi até o final do ano. Então, quer dizer, e o Levi não deve ganhar pouco. Então, sabe? Que mostra a incompetência, né? Mostra a incompetência. Mostra aquilo que você falou. Ele tomou uma decisão passional, baseada na pressão da torcida, dos conselheiros e de alguns jogadores que querem mandar lá no clube e não conseguem. Porque o Dorival não deixava e o Leverkusen não deixa. Então, o Lucas... a torcida pegou no pé do Lucas Lima e pegou no pé do Léo. Do Léo não, do Zeca. O Léo já acabou de jogar. Mas jogava na lateral esquerda, mesma posição do Zeca. Então, o que acontece é isso. Então, essas coisas... A Vila está uma panela de pressão. Aí você fala, mas vai jogar Santos e Atlético Goianiense? É a hora de tirar a barriga da miséria? Mas diante de tanta confusão, tanta pressão, será que o Santos vai conseguir ganhar do Atlético Goianiense? E se perder? Aí, se perder, o Levi cai. Você quer apostar comigo? Cai. Que eu nunca vi uma coisa dessa. O cara caiu, o cara voltou e o cara está ameaçado de novo se perder o próximo jogo. Essa é a verdade, do Santos. Agora, essa é a verdade do Santos. Então, quer dizer, é desorganização, é pressão da torcida, é desespero de causa. Tudo por quê? Porque o Santos estava invicto na Libertadores, perdeu aí do Barcelona genérico lá, o Barcelona de Guayaquil, sabe? Então, que eliminou o Palmeiras. Então, está tudo na base do sufoco, do desespero. Tem mais uma informação rapidinho, que a diretoria do Santos estava meio por aqui com o Levir, desde que ele deu uma entrevista coletiva aí, falando que a situação do clube nos dias de hoje se deve a justamente problemas políticos enfrentados, né, pela direção do clube. E ele não mentiu. E isso não caiu bem para ele. Ele meio que colocou a faca no próprio pescoço. Que mostra mais uma vez a incompetência, né? Por causa de uma frase, você questiona... Ele falou que foi por problemas políticos e tal. E aí a diretoria vai ter eleição no Santos agora. Estou falando sobre isso no meu blog, lá no site gazetesportiva.com. E só para arrematar também, o esporte é o meu ganha-pão, então eu não considero o menor. Mas ainda não me conformo de ver torcedor correndo atrás de jogador porque empatou um jogo lá fora. O país está num caos danado e você não vê uma movimentação de insatisfação. E aí o time empata o jogo, está ali com 50 pontos, empatar com outros dois na vice-liderança, e aí corre no aeroporto, gente querendo bater em jogador. Gente, eu acho isso deprimente, triste, desalentador. Só para dizer que o Leverkusen, né, lá como treinador do Santos desde junho, ele tem 58,6% de aproveitamento. Ele só tem 4 derrotas no comando da equipe, gente. São 14 vitórias, não é isso que eu Só o Corinthians perdeu menos. 13 vitórias e 12 empates, gente. Né? Então... Bom, mais 2 partidas completaram a 29ª rodada. O Flamengo goleou o Bahia, na Ilha do Urubu, e o Atlético Paranaense venceu Vitória no Barradão. Veja os gols. No Barradão, Ribamar, de cabeça, colocou o Atlético Paranaense na frente do Vitória. De pênalti, Neilton deixou tudo igual, 1-1. Após boa jogada de David, Trellis virou o marcador para o Vitória, 2-1. Mas Douglas Coutinho e Ribamar, outra vez de cabeça, decretaram mais uma virada na partida. Final, Atlético Paranaense 3, Vitória 2.
O resultado manteve o time baiano como o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Urubu, gol só no segundo tempo para Flamengo e Bahia. Hever abriu o placar para os rubro-negros. De pênalti, o colombiano Mendoza igualou o marcador. Mas no final da partida, o Flamengo se impôs e voltou à frente do placar. Hever, mais uma vez, fez 2-1. E Diego, marcando 2 gols em 2 minutos, decretou a goleada flamenguista por 4-1. Com a vitória, os rubro-negros subiram para a 6ª posição no Brasileirão. Bom, agora sim vamos conferir como ficou a classificação, faltando ainda 9 rodadas para o final do Brasileirão. O Corinthians segue na ponta, 59 pontos. Grêmio, Palmeiras e Santos, completando o G4, todos com 50 pontos. O Cruzeiro está na 5ª posição com 47, seguido pelo Flamengo 46, Botafogo 44, Vasco é o 8º colocado com 42, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense 38 pontos, a Chapecoense é a 12ª colocada com 35, ao lado do Bahia e do Sport, o São Paulo tem 34 pontos, o Vitória 33. Aí na zona de rebaixamento estão Ponte Preta 32, Coritiba e Avaí 31, Lanterninha Atlético Goianiense com 26 pontos. Aí você me pergunta, o Santos tem obrigação de vencer o Atlético Goianiense? Tem. Mas será que vai vencer? Aí é que isso é. A rodada acabou sendo boa para o São Paulo, né? O São Paulo poderia voltar para a zona do rebaixamento. Aí o Vitória, que tem uma invencibilidade fantástica fora de casa, em casa é sabe, fugiu até a palavra, um saco de pancada. Um saco de pancada, né? Um saco de pancada. Então, acabou decepcionando, né? O Vitória, que não conseguiu. E o Vitória quase que vence o Santos aqui. Sim. O segundo gol do Vitória foi contra. Não, ele venceu fora de casa Flamengo, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro. Foi na segunda aqui com o Santos, né? Seleção brasileira, o técnico Tite divulgou nesta sexta-feira a lista dos convocados para os 2 últimos amistosos deste ano. Primeiro contra o Japão, dia 10 de novembro, e depois contra a Inglaterra, no dia 14. Veja agora quem foi chamado. Goleiros: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians, Ederson do Manchester City. Laterais: Alexandro da Juventus, Dani Alves do PSG, Danilo do Manchester City e Marcelo do Real Madrid. Zagueiros: Gemerson do Mônaco, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e Thiago Silva também do PSG. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Diego do Flamengo, Fernandinho do Manchester City, Giuliano do Fenerbahçe da Turquia, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing Guan da China e William do Chelsea. Atacantes: Diego Souza do Sport, Douglas Costa da Juventus, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG e Tyson do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Eu tenho que trabalhar com o real, não com o meu imaginário, não aquilo que eu queria que fosse. Estou falando especificamente de tempo para oportunizar todos, não dá de grandes atletas. Então, o que se busca? Uma amostragem para que realmente o atleta possa mostrar o seu real potencial. A minha amostragem ela é de 15 jogos, de 1 ano e 3 meses, mas menos de 2 meses se a gente comparar a tempo de clube. Então eu não posso cercear, tolher a capacidade de crescimento e de uma avaliação mais correta, mais fidedigna e oportunizar verdadeiramente e não ficar bota, tira, bota, tira. Por isso que eu estou colocando em relação à repetição de alguns atletas para que possam jogar. Nesse momento, não teve nenhuma influência o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eu não posso retirar do atleta a possibilidade de estar se fechando o número de oportunidades de estar numa Copa do Mundo. Olha, meu querido Tite, discordo totalmente de você. Você não deveria ter chamado ninguém que está disputando o Campeonato Brasileiro, porque o Cássio vai fazer falta para o Corinthians, o Diego vai fazer falta para o Flamengo e o Diego Souza vai fazer falta para o Sport. Isso aí é evidente que vai. Quem assistiu o jogo ontem com o Santos versus o Sport, você pode ver que o Diego Souza é figura, assim, importantíssima do esquema do Luxemburgo.
as principais jogadas saem do pé dele. O Cássio tem sido um dos melhores jogadores do Corinthians, ao lado principalmente do Jô e do Fagner, né, que fez aquela orçada contra o Bahia, mas vem jogando bem. E depois o Diego ontem acabou com o Bahia. Quando ele resolve jogar bola, ele joga muito. Então, a seleção brasileira prejudicou Corinthians, prejudicou o Flamengo e prejudicou o Sport. Não faz a menor falta esses caras aí para a seleção. São jogos amistosos, mas vão fazer falta para os clubes. Então, o Tite até parece que nunca foi treinador de clube. Vamos dar uma olhadinha na rodada desse final de semana no Campeonato Brasileiro. Amanhã acontece apenas uma partida. O Vasco recebe o Coritiba às que horas? 5 horas, né, no Maracanã. Domingo, às 5 da tarde, também tem Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo no Pacaembu, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, Atlético Paranaense e Sport na Arena da Baixada, Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre e na Arena Fonte Nova tem o clássico entre Bahia e Vitória, jogão. Ponte Preta e Avaí jogam às 7 da noite em Campinas, no mesmo horário a Chapecoense recebe o Fluminense em Chapecó, Botafogo e Corinthians fecham a rodada na segunda-feira, às 8 horas, no Engenhão. E a novela de renovação do técnico Mano Menezes chegou ao fim nesta sexta-feira. Hoje pela manhã, a diretoria anunciou mais 2 anos de contrato com o treinador. Às vezes, assim, com esse turbilhão de informações que hoje nós sempre estamos envolvidos, as pessoas esquecem de prestar atenção no principal e que o profissional está falando. Eu disse desde o primeiro minuto que a minha preferência era permanecer no Cruzeiro e dar continuidade ao trabalho. O que tornou as coisas um pouco mais turbulentas, né, foi os fatos que envolveram a política do clube, a sucessão e algumas decisões tomadas, né, que mudaram um pouco a vida de vários profissionais. Mas eu continuei pensando a mesma coisa, porque para o técnico, a continuidade do trabalho ela é importante, eu sempre disse isso. O quanto isso vai funcionar bem, como vai andar, nós precisamos esperar a temporada que vem, trabalhar muito, como sempre trabalhamos e acreditamos que seja o caminho. Então isso me deixa contente e vamos tocar o próximo ano com a mesma força de sempre. O Palmeiras chegou a te procurar? Eu recebi a ligação do Alexandre, sim. E não só eu, como as pessoas da nova direção do Cruzeiro também receberam. Então houve um posicionamento oficial de intenção. E quando eu falei com o Alexandre, eu falei para o Alexandre exatamente a mesma coisa que falei para vocês. E que falei sempre. Que primeiro ia sentar com as pessoas do Cruzeiro. Primeiro nós iríamos tratar, né, as coisas que nós achamos que deveriam ser tratadas. E que se porventura acontecesse alguma coisa diferente, aí eu poderia estar aberto a uma negociação, que nunca chegou a acontecer, porque a minha opção foi de permanência no Cruzeiro, juntamente com a nova direção. Tá, e o Mano foi muito transparente, Chico, né? E processo natural. A diretoria do Palmeiras tinha interesse, não precisaria, mas fez a gentileza também de ligar para o Cruzeiro e falar, nós temos interesse no Mano, tal, queremos negociar. E o Mano foi muito correto. Olha, eu tenho um contrato que eu vou conversar primeiro com o Cruzeiro, até porque é uma sequência de um trabalho. Se é ruim quando o clube rompe um trabalho, é ruim também quando o técnico rompe um trabalho com o clube. E o trabalho do Mano no Cruzeiro foi bom. Campeão da Copa do Brasil, tem vaga na Libertadores América, cresceu no Campeonato Brasileiro, quer dizer, então mudou a direção. E aí você negocia, preciso disso, quero aquilo. Dá para ceder? Dá. Então, e continua o trabalho, simples assim. Se não der certo, iria para o Palmeiras. Eu acho que o Mano Menezes hoje está entre os 3 principais treinadores do futebol brasileiro. Ó, né? Celso, é o seguinte, eu tenho outro tipo de leitura. Eu acho que o Palmeiras ofereceu um caminhão de dinheiro para o Mano Menezes para lá. E eu fiquei sabendo que passava até de R$1 milhão. E ele não quis. Então, eu acho que o que está acontecendo no Palmeiras é uma coisa que precisa ser corrigida. O dinheiro é bom, mas é tudo? Não é tudo. Precisa saber trabalhar, precisa saber conversar, sabe? Sei lá que o Alexandre Matos falou para ele.
Então, olha, vem para cá, talvez ele tenha falado, mas eu posso levar um pessoal meu? Não, aqui você vai ter que trabalhar com o que você tem, sabe? O que já está aqui, ninguém vai mandar os caras embora, você não vai poder trazer. Posso levar um auxiliar? Não, não pode levar um auxiliar. Eu acho que o Palmeiras aqui não soube negociar. Agora, que o Mano Menezes seria um cara ideal para o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Por quê? O Palmeiras precisa de alguém que monte um time. E o Mano Menezes montou um time no Grêmio, e disputou a Libertadores, montou um time no Corinthians, levou o Corinthians para a Libertadores naquela Copa do Brasil, ganhou um campeonato invicto pelo Corinthians, com o Ronaldo, e lá vai fumaça. Quer dizer, ele levantou o Corinthians da segunda divisão e levou para a Libertadores. O Mano Menezes fez isso. Aí veio o Tite, deu sequência ao trabalho, e assim foi. Enfim, ele é um treinador que monta time. Para o Palmeiras seria o ideal. Então vem competência da torcida, da diretoria do Palmeiras. Mais uma. Que perderam o Paulistão, perderam a Copa do Brasil, perderam a Libertadores, e agora sonham alcançar o Corinthians com uma distância enorme. Pode ser que aconteça? Pode ser. E se não acontecer? Foram buscar o Mano, não deu certo. Então, meu amigo, que saudade do Paulo Nobre, né? Se eu fosse palmeirense, eu estaria pensando assim. Que saudade do Paulo Nobre. O Paulo Nobre conseguia tudo. Conseguia tudo. Agora, esse que está aí não consegue nada. E com um baita de um patrocinador nas costas, né? Bom, aí é difícil. Fiquei feliz porque eu quero ver o que vai dar com o Alberto Valentim no Verdão. Estou apostando nele, já tem 2 vitórias. Se o resultado é o que importa, deixa ele lá. E domingão, sabe o que tem? Mesa Redonda Futebol Debate, a partir das 9 da noite. E estarão conosco o ex-zagueiro Amaral, que participou da seleção da Copa de 78, e o cantor Nazi, São Paulino ilustre, para a gente falar muito dessa crise interminável aí que está passando o São Paulo. Imperdível domingão, Mesa Redonda. E falando no programa de domingo, vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações já estão abertas, já estão a todo vapor. O público pode escolher os melhores do Brasileirão. O público e jornalistas também, todo mundo, né? O Celso já votou? Celso... E Chico, já votou? Já votei, Michele. Já votou, tá vendo? Tem que fazer igual o Chico Lang. Para participar é só acessar troféumesaredonda.com.br e montar a sua seleção preferida. E claro, agradecendo as nossas parceiras Lux Color e Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa, ó, incrível para você. Michele, pergunta para mim que time que eu escalei. Que time você escalou? Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Meio campo com Gabriel, Michael, Rodriguinho e Jadson. Na frente, Romero e Jô. E o técnico? Seria o Carille? Fábio Carille. Eu acho que é o time do Corinthians que ele votou aí. Hora de falar do São Paulo, que segue se preparando para encarar o Flamengo no Pacaembu. O repórter Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do Tricolor. Confira. Demorou. Oi, Michele. Mesmo com a derrota para o Fluminense na última quarta-feira, os resultados de ontem ajudaram e o São Paulo terminou a rodada fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, no momento, é o 15º da tabela e soma 34 pontos, 2 a mais que a Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona da degola. Agora, o time do técnico Dorival Júnior recebe o Flamengo neste domingo, 5 horas da tarde, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Adversário que no primeiro turno, lá no Rio de Janeiro, venceu o São Paulo por 2 a 0, resultado que causou a demissão do técnico Rogério Ceni e colocou o Tricolor pela primeira vez dentro da zona do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Ontem o São Paulo trabalhou no Rio de Janeiro, titulares ficaram na academia do hotel, os reservas trabalharam na Gávea, sede do Flamengo, fizeram um trabalho com bola e hoje e amanhã o técnico Dorival Júnior trabalhará aqui na capital paulista assim, com portões fechados. O treinador tem todo o elenco à disposição, força máxima, mas ainda não sabe se vai ou não manter a equipe titular. Do lado de fora aqui do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Beleza, Jornão. E o Corinthians vai passar o final de semana treinando e acompanhando os jogos pela televisão, já que a equipe só entra em campo na segunda-feira. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava e acompanhou a sexta-feira do Timão. Os jogadores titulares chegaram ao gramado em marcha lenta, lembrando o irregular segundo turno do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas pelos sorrisos, a rodada de ontem deixou todos satisfeitos. Afinal,
continua a vantagem de 9 pontos em relação a Grêmio, Palmeiras e Santos. Qual destas equipes ainda pode assustar o Timão na briga pelo título? A gente sempre sabia que tanto o Palmeiras, o Grêmio, o Santos, o Flamengo, até o Cruzeiro também ia estar na briga. A gente nunca falou que ninguém ia estar fora da briga. Também a gente nunca falou que a gente ia ser campeão antes. A gente sabe que o torneio tem muitos jogos ainda, muitos pontos em disputa, qualquer coisa pode acontecer. Restam apenas 9 rodadas e o próximo desafio será somente na segunda-feira. O Timão vai acompanhar a rodada de camarote antes de enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. É lógico que a gente vai ficar de olho, né, nos jogos, o que vai acontecer na rodada, mas o mais importante é o nosso jogo. A gente vai trabalhar nesse foco, na concentração total, que vai ser o jogo de segunda. A gente vai jogar ante um grande time que tem bons jogadores e o nosso foco total vai ser isso aí. Independentemente dos resultados que acontecerem antes, a gente vai trabalhar, vai ir para lá com a intenção de trazer os 3 pontos. Dos titulares, apenas Cássio trabalhou com bola. O goleiro recebeu um presente, mais uma convocação para a seleção brasileira, que vai disputar amistosos contra Japão e Inglaterra. Até cumprimentei, dei o meu parabéns para ele agora antes de vir. E bom, a gente está tranquilo, está feliz por ele, sabendo que ele vai desfalcar alguns jogos aí, mas a gente tem o Walter também que está trabalhando muito forte, que está muito bem, que é um excelente goleiro também, então a gente está tranquilo nesse sentido. Graças à convocação para a seleção brasileira, Cássio poderá desfalcar o Corinthians em até 3 rodadas nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O goleiro, porém, está confirmadíssimo para o jogo desta segunda-feira no Rio de Janeiro. A única dúvida é em relação ao zagueiro Pablo, que está se recuperando de uma lesão na coxa. A gente está torcendo também pela pronta recuperação dele. A gente sabe que é um jogador muito importante para o grupo. Então, independentemente de quem jogar, a gente está tranquilo, porque todo mundo tem a confiança em todos. E nosso time, graças a Deus, todo mundo está trabalhando forte para quando a oportunidade aparecer, tentar aproveitar. Celso, eu acho que Pablo e Balbuena formam uma zaga, como eu coloquei até na seleção, Lucas Collor aí, para a gente fazer o troféu na mesa redonda. Essa dupla de zaga é muito boa. Só que o Pablo está fora, vai fazer um tempo. Então, voltar contra o Botafogo, eu não sei se é o melhor momento para ele voltar. Eu acho sim, Chico. Você acha que sim? É sim, é seguro. Porque, olha, eu vou te contar, o Botafogo é uma correria só. E ontem, a hora que o Botafogo chegou lá no Rio hoje, por causa do empate de ontem, lá em Avaí, como você lembrou hoje, só para a adiantação tentativa, quase apanharam os torcedores. Então, quer dizer, a pressão de cima do Botafogo é muito grande. Aqui o Corinthians está mais ou menos tranquilão. Não tem esse negócio de rixa com torcida. Pelo contrário, está carregando o time nas costas. Agora, é que eu não sei se seria bom o Pablo voltar ou manter o nosso querido Pedro Henrique, porque se não está jogando bem, também não está comprometendo. Né? Não, mas o Pablo é titular, Chico, estando inteiro, estando em forma, estando bom para jogar, tem que voltar. É uma segurança. O Pedro Henrique é bom, não se discute isso, mas o Pablo, né, é nível de seleção brasileira. Essa é a real. Tem formado com o Balbuena uma bela dupla. O Corinthians precisa de força máxima para esse jogo contra o Botafogo e contra a Ponte. O Corinthians não pode perder se quiser jogar com o título. Se perder, vai se complicar. Rapidinho, só mandando um beijinho aqui. Vem nessa câmera aqui rapidinho, valeu. Senhor Davi Celso Morelli, que me encontrou hoje na farmácia, é super fã do nosso programa. Beijo para o senhor e para sua esposa. E domingo tem Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre. O time de Renato Gaúcho deve ser bem alternativo, né? Deve ser tudo reserva, já que na próxima quarta o Tricolor joga pela Libertadores. Mesmo assim, o técnico confirmou que Luan, Michel e Christian atuarão neste duelo. O Luan vai jogar. O Luan, ele precisa jogar. O Luan precisa desse ritmo de jogo. O Luan ficou muito tempo parado devido à lesão dele. Ele voltou no jogo contra o Corinthians. Eu havia falado para vocês algumas 3 semanas atrás que o Luan iria jogar antes do dia 25. Ele jogou. É importante para ele jogar também esse jogo contra o Palmeiras. Quantos minutos? Não sei. Vou conversar com ele, vou conversando com ele durante o jogo, como eu fiz contra o Corinthians, vou sentindo dele. É ele que vai me dar as respostas.
Mas o Lão vai jogar sem dúvida alguma agora. Quanto ao resto da equipe, aí os outros 10, o Sombra passa para vocês uma hora antes. Será que ele tá com conjuntivite? Bom, no Palmeiras... É rockstar. Hã? Rockstar. Ou Tersol, sei lá. Que máscara, que perna, hein? Que máscara. No Palmeiras, quem falou com a imprensa nesta sexta foi o zagueiro Edu Dracena. Vamos às notícias do Verdão com o repórter Jonas Campos. No dia seguinte da vitória sobre a Ponte Preta, o zagueirão Edu Dracena chega para a entrevista coletiva feliz da vida, acompanhado do filhão Luigi, de 3 anos de idade. Eu espero que seja atacante. Zagueiro, só o Tato, né? O Tato vai ser zagueiro. O zagueiro sofre demais. Atacante é mais fácil. Faz gol, ganha mais. Não, você tá vendo o Borja aí, né? Pois é, atacante nem sempre tem vida fácil. Borja que o diga. O colombiano desencantou ontem após 19 jogos sem marcar. Primeiro, a gente ficou muito feliz pelo acontecido. É um cara que luta e trabalha diariamente aqui junto com a gente. Então, a gente também compra a briga dele também, porque o cara sendo criticado, porque todo mundo já passou por uma situação difícil na vida, quem nunca passou. E quando você tem, de repente, o reconhecimento das pessoas ao seu redor, isso acaba ficando mais fácil. E o Borja está tendo essa confiança, essa tranquilidade, né, para desempenhar um bom futebol. A gente sabe o quanto ele é capaz, o quanto ele pode nos ajudar. Só que, infelizmente, ele veio por um preço, pela realidade do futebol brasileiro, muito alto. E ele está pagando por isso. Né? Mas ele veio porque ele tem condições. O valor dele é esse porque ele mostrou isso no Atlético Nacional. Então, às vezes, as pessoas confundem uma coisa com a outra e faz com uma cobrança muito excessiva, de repente, em cima de um jogador, de uma pessoa. Mas é um cara que trabalha, que luta diariamente para fazer sempre o seu melhor e acabar nos ajudando. Mas o principal assunto do dia por aqui foi o fim da novela entre Palmeiras e Mano Menezes, nome que estaria na mira do Verdão para o ano que vem. O treinador, porém, se acertou com a diretoria do Cruzeiro e fica na Raposa por mais 2 temporadas. Eu acredito que o plano A nunca foi o Mano. Acho que ninguém do Palmeiras nunca disse isso. Né? Sempre quando eu vi as entrevistas do presidente, do Alexandre, em nenhum momento eles disseram que gostaria que o Mano estivesse aqui ano que vem. Entendeu? Então, acho que o importante agora é a gente continuar numa sequência boa junto com o Alberto. Acho que o Alberto é um cara que conhece os atalhos aqui do Palmeiras, já está há muito tempo aqui conosco e sabe como funcionam os bastidores do Palmeiras. Então, nada mais justo e melhor, de repente, de permanência do Alberto para que a gente, junto com ele, consiga os nossos objetivos, que é ficar entre os primeiros colocados. E acredito, sinceramente, que pode dar certo. Pelo que ele conhece do clube, eu já falei isso várias vezes, né, Chico? Pelo que conhece do clube, pelo que conhece do futebol, o Carille é um exemplo no Corinthians, eu acho que tem que fazer aposta. Mas não pode deixar, tipo, se aparecer um técnico bom na praça, vão contratar. Ou é o Alberto Valentim ou não é. O raciocínio é correto e o Edu Dracena, com toda a experiência que tem, foi campeão de tudo lá que passou, né? Sim. Campeão brasileiro pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro. Ele é muito importante nessa hora. E eu acho que os jogadores do Palmeiras têm que comprar a briga mesmo do Valentim e tentar mostrar para todo mundo que o Cuca estava errado em alguns pontos, por exemplo. E não escalar o Keno, né? Não escalar o Keno, o Dudu e o William. O William machucou, vai ficar fora 3 semanas fora. Vai fazer uma falta danada para o time, que ele era o melhor do time, tirando essas 2 últimas atuações do Keno que foram boas. Então, o Palmeiras perde um pouco de força no ataque. Já não vai ter o William contra o Grêmio. Beleza, vamos ver agora o resultado da enquete, que está no site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje era para saber se o Palmeiras vai superar o Corinthians na briga pelo título brasileiro. E o pessoal respondeu o quê? Sim, 78% dos votos. Sabe por quê? Porque o pessoal quer ver o circo pegar fogo. Mas tá legal agora esse finalzinho, dando esse friozinho na barriga do Chico Lang, né? Ele tá um pouco tenso, o Chico Lang. Não tô com friozinho na barriga. Tá sim, Chicão. Não tô, não. Não? Não. Então tá bom. Ó, domingo tem mesa redonda no Futebol Debate, Chico Lang te espera lá. E Celso Cardoso a seguir no Jornal da Gazeta. E eu vou pra casa, hoje é dia de yakisoba! E a pizza? Amanhã. Pizza amanhã. Tchau.